página de número 17. Nós vamos partir daqui, mas antes que a gente leia e comente qualquer conteúdo aqui, eu quero ler com vocês o Salmo mais antigo da Bíblia, chamado Salmo de Moisés, Salmo 90. Salmo 90 é um salmo escrito por Moisés. Vocês sabem que o salmo é uma coleção, de escritos, tem vários autores, e esse é o salmo mais antigo que tem, escrito por Moisés. Então, Salmo 90, eu quero ler com vocês apenas alguns versículos, não são todos, Então a gente vai ler desde o primeiro até o verso de número 12, 1 ao 12, Salmo 90, verso 1 ao 12, e depois nós vamos lá para o Novo Testamento em Tiago, Então, Salmo 90, versículo 1. O 91 é continuação ou é... É outro autor, Então já não pode ser uma continuação. Aliás, os salmos, eles não têm essa sequência. Cada salmo é único. Porque cada salmo é uma música, literalmente é isso mesmo. Então, cada salmo desse é uma música que alguém compôs, Os autores, eles É porque geralmente na Bíblia eles colocam um subtítulo, E a minha não tem, ela vai direto. Direto, Não, mas todos os salmos, sem exceção. Do Salmo 120 ao Salmo 134, é conhecido como Salmo dos degraus, ou gradual. Tem os títulos, não tem? Vê aí se vocês acham na Bíblia, vocês rapidinho, um pouquinho mais para frente. Esses salmos são 15 salmos, 120 ao 134 dá 15 salmos. Esses salmos, eles eram cantados na subida para Jerusalém, por isso que é chamado de Salmos dos degraus. Então, todos esses 15 salmos eram cantados nessa subida, Então, salmo gradual ou de degraus. Todos eles têm um título de peregrinos, Exato. Cânticos para os peregrinos. Esse é o título que tem, Mas aí não tem lá em cada salmo, o 120, salmo de degrau, 121, salmo de degrau. É isso mesmo? Não como Cântico dos degraus. Cântico dos degraus, isso é o cântico dos degraus. É assim, cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Tá, no 120, 121, 122 é o mesmo título? 134, 130, é tudo. Cântico de romagem. De romagem. Isso, peregrino, romagem. Todos têm o mesmo título. Exato. É que, de fato, esses 15 salmos, eles eram cantados quando subiam para Jerusalém, na romagem, os peregrinos andando, Então eles iam subindo, Jerusalém é a cidade alta, Então eles iam subindo para Jerusalém e cantando esses salmos. E alguns dizem que havia 15 degraus também no templo. Então, em cada degrau, parava-se e aí cantava um salmo. Então aí eu só quero dizer o seguinte: cada salmo é uma música única, específica e distinta das outras. Não há, como nos outros livros, uma sequência, E a gente até já viu que os capítulos às vezes interrompem a fala do autor. Aqui nesse caso não. Cada salmo é uma música específica, separada e não sequencial. E escrito por pessoas diferentes. Isso, aqui tem por volta de... meu pai, e agora? Esqueci. 40 autores, se não me falha a memória. Se não me falha a memória, são 40 autores. Se não estou errando muito. Não é tudo isso não. 40 autores são da Bíblia, Não é não, mas assim, é um bocado de autores. Eu esqueci o número agora. A gente sempre fala Salmo de Davi, mas Davi escreve 73. 73, que já é metade, do livro de Salmo. Ele escreve 73. Como tem alguns não conhecidos, então de repente ele escreveu mais, mas 73... O 138 é dele. Isso. 73 salmos é reconhecido como sendo de Davi, a autoria de Davi. Aí tem os filhos de Corá, Asaf, Salomão, o próprio Moisés, são diversos autores, tá? É que a gente se habitua, Salmo de Davi, mas nem todos. É de Davi. Esse, por exemplo, é o de Moisés, e é o salmo mais antigo que tem. 72, por exemplo, é de Salomão e tal. Mas vamos lá. Então, depois a gente vai lá para o Tiago, falando sempre nessa questão da brevidade da vida, Então, é isso que eu quero pegar com vocês, sobre a brevidade da vida. Depois o outro aqui é o capítulo 4. Mas vamos lá. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens.
Porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce na madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração de nossa vida é de 70 anos, se alguns pela sua robustez chegaram a 80 anos. O melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então aqui é um salmo que a gente vai extrair daqui a pouco algumas lições. Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 13. Capítulo 4 de Tiago, verso 13 até o 17. Nós vamos ler também mais uns 5 versículos aqui. Tiago 4, 13 ao 17. Ei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais nas vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Irmãos, tanto o texto de Salmos quanto o de Tiago vai trazer para a gente uma realidade que ninguém foge dela. Não há um ser humano que pode fugir dessa realidade. É uma lei universal. É uma lei implacável, que é a lei do tempo. Porque nós todos vivemos no tempo. Não tem como eu abreviar nada, não tem como eu voltar. Existe um ditado chinês que diz o seguinte: 4 coisas nós não podemos fazer voltar atrás. Palavra dita, a flecha tirada, o tempo perdido, e o tempo passado, melhor dizendo, e o tempo perdido. A gente não, a oportunidade perdida, né? O tempo passado e a oportunidade perdida. Ou seja, o tempo, ele foge das nossas mãos, do nosso controle. A gente não consegue parar o relógio. A gente não consegue voltar lá no passado e tentar reparar alguma coisa, não dá. Então a vida é vivida ao vivo, não é? Então é assim, a gente vai vivendo a vida na vida. Não há ensaio na vida, isso que eu quero dizer. Então é bem interessante porque nós não sabemos quanto tempo nós temos. Quantas pessoas, irmãos em Cristo e tantas outras pessoas que eu conheci, estavam bem agora, assim, batendo papo, falando alguma coisa, adorando a Deus, estudando a palavra. Daqui a poucos minutos você escuta a notícia: fulano morreu, fulano tal, né? Então assim, jovem, tá? Ou a notícia: nossa, eu estava bem aqui, fui diagnosticado com câncer. Então assim, a nossa vida ela é imprevisível, a nossa vida é incontrolável, a nossa vida não está a gente não doma a nossa vida, porque o tempo ele é indomável. Só Deus que está fora desse tempo. Só Deus, inclusive, que pode parar esse tempo, que Ele fez lá em Josué capítulo 10, verso 12, já fez isso, né? Então, literalmente, Deus parou o tempo lá. Olha só, irmão, só Deus pode fazer isso. Mas nós estamos aí dentro desse cronos, nós vivemos no tempo e no espaço. Deus é a parte disso. O Salmo 90 diz isso: de eternidade e eternidade, Tu és Deus. Teus dias ninguém pode contar. Então, Deus não está sujeito a isso. Deus habita na eternidade, Ele é eterno, Ele é atemporal. Deus não está dentro de um tempo, e Deus também, Ele não está dentro de um espaço, mas nós sim, somos limitados por tudo isso. E nessa advertência, aliás, com essa consciência, há uma advertência para nós, para que a gente aproveite o tempo, que é o que o Tiago diz, para fazer o bem. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, tendo o tempo de fazer, comete pecado, né? Tem outro texto
que Paulo escreve, outro texto de Paulo que escreve, diz assim: enquanto há tempo, fazemos o bem a todos os homens. Enquanto há tempo, né? Então a gente precisa aproveitar muito bem o tempo. Então nós não sabemos quanto tempo nós temos. Quem não sabe quanto tempo não tem, tem pouquíssimo tempo. Concorda, Laura? Né? Se a gente não sabe quanto tempo a gente tem, não sei. Então eu tenho pouquinho tempo. Muito pouco tempo. Pode ser só esse tempinho que eu tenho, né? De hoje, de repente. Quem é que me garante que amanhã eu acordo? Eu não estou sendo dramático, é fato. Né? Vai que eu acordo morto. Como diz o outro, né? Acordei morto. Como se acordou? Acordei morto. Então, mas é sério mesmo. O dia amanheceu e a pessoa não vê. Né? Exato. Abre o olho. O Salmo 6, deixa eu ver se é o Salmo 6, irmão. Não, o Salmo, acho que é 3, verso 6, alguma coisa assim. Vamos lá para o Salmo, porque tem um negócio muito interessante aqui. Amados, os homens de Deus aqui, eles tinham a consciência de fato. Aliás, sabe quem não tem a consciência de que a vida é breve? É sério, são os jovens. Porque nós, quando éramos também adolescentezinhos, a gente não tinha essa ideia. Muito tempo, rapaz, que é isso, né? Uma vida inteira pela frente. Você olhava uma pessoa velha e falava assim, mas nossa, até chegar ali... Vai ter um chão grande. E a gente percebe que não, no piscar de olhos, nossa, passou a vida. É verdade. Então assim, na idade do Yuri, né? Do Yuri. Só o Yuri. Só, né? Na idade do Yuri, caramba, não tem ninguém aqui para só o Yuri. Então assim, mas bom, nós já estivemos na idade do Yuri, né? Todo mundo aqui já tomou consciência Já, do negócio. já, né? É acelerado. É o que eu falo para os jovens, duas coisas que eles não sabem. Um dia eles vão morrer e pagar boleto. Sabe? Duas certezas, né? E eles não sabem disso. Mas então essa percepção de que, nossa, a gente tem muito tempo. E aí a gente olha para trás e fala, nossa, a gente passa num lugar, conversa com a pessoa, né? Sente um cheiro, aí vem aquela lembrança, nossa, parece que foi ontem. Passaram-se 10, 15, 20, 30 anos ou até mais. Mas a sensação, porque a vida ela é esse conto ligeiro. É breve, é como esse vaporzinho. Ele aparece assim, daqui a pouco já... Mas graças a Deus que a gente conseguiu chegar até esse tempo. Sim. Porque tem jovem que não vai chegar na cidade. Exato. Então, além da vida ser curta, tem uns que ainda diminuíram isso, né? E ainda, como a vida é curta, alguns ainda tornam essa vida curta pequena, da maneira que se vive. Então, essa é a advertência do tempo. Aproveite o tempo e viva o tempo. Sim, eu até lembrei daquele poeta, né? Nós temos que amar hoje como se amanhã não existisse. Aquele poeta evangélico, aquele poeta gospel, né? Ele ungido. Que na verdade é a Bíblia que diz isso, não é? Isso que fala no verso 12, né? Ensina-me a contar os nossos dias. Que nosso tempo Dá-nos um coração e sábio. termos sabedoria, né? Exato. E viver com sabedoria. O tempo é precioso. Todos os dias, irmãos, nós recebemos aí, sei lá, 24 milhões de reais. Né? Como que a gente está gastando isso? Porque todo dia a gente recebe esses 24 milhões de reais. Todo dia. E aí se a gente não gasta bem, a gente perde. Não é que a gente acumula. Ninguém acumula. Estou falando das horas, 24 horas. Todo dia. Tá vendo só? Tá no celular. Eles Mas- estão tanto pensando. Mas o que seria mais precioso receber todo dia? 24 milhões de reais ou 24 horas para viver? Viver. Porque tem pessoas que têm muito dinheiro e o tempo dela está se acabando. Sim. Né? Não tem o final da vida dela é num leito de hospital. Então, dinheiro, aí a gente vai percebendo que essas coisas elas são fúteis, elas não valem nada. Elas não podem trazer vida, saúde, alegria, momentos bons. Não evita a morte. Não, Na tem verdade, como. Tem um texto que é interessante daquele do Steve Jobs, né, que foi muito compartilhado. Ele falava muito sobre isso, né, no final da vida dele, que Sim. ele tinha conquistado muitas coisas pelo conhecimento, sabedoria, né, toda essa Exato. parte tecnológica da empresa que ele criou, mas no final ele com câncer ele foi ali se definhando, né, ele Exato. viu que tudo aquilo não tinha valor nenhum, né. Porque na hora da Não ia morte, salvar ele, um negócio Isso. muito interessante. na hora da morte você percebe, e o que vem à lembrança, irmãos, quando a pessoa está no leito assim, de enfermidade, o que ela pensa? Eu quero comprar mais
Mas uma BMW? Eu quero, não. Dá tempo ainda. Ela queria viver, mas Ela quer- momento. ela queria- Nossa, o que eu fiz da minha vida? Ela queria ter mais um tempo para abraçar aquela pessoa que ela não abraçou o suficiente. Ela queria ter mais um tempo para visitar uma pessoa e pedir perdão para ela. Né? Ou seja, é isso que vem na mente e no coração da maioria das pessoas, que a vida vai se esvaindo e ela percebe que a vida é curta, muitas vezes ela não aproveitou de fato a vida, e a vida ela é aproveitada em que ocasião? Quando o tempo ele é gasto e não perdido, e com aquilo que vale a pena. E só existe uma coisa que vale a pena gastar o tempo, só uma, não outra. São com pessoas, relacionamento, com gente. O resto é coisa assim que, sabe, não vale a pena. Trabalho, não vale a pena. Às vezes a gente trabalha para sustentar, para o mínimo, mas muitas vezes a gente tem um esforço que ele não deveria ser feito, porque esse esforço está roubando, esse tempo está roubando o tempo que eu teria com aquilo que vale a pena. Não é? O capítulo 12 de Lucas, verso de número 15, Jesus disse, olha, a vida de qualquer pessoa não consiste nos bens do que ela possui. E aí ele conta uma parábola. E a parábola que ele conta é tão interessante, eu estou misturando as parábolas, essa é o capítulo 12, verso 15. Mas logo em seguida, no capítulo 16, ele conta uma outra parábola. As duas têm a ver com o mesmo tema. É que uma fala dessa questão do dinheiro mesmo, né? Chegava para Jesus, Senhor, reparte entre nós aqui, porque tem eu e mais alguns irmãos, a gente está numa briga aqui para a herança que a gente recebeu. E Jesus disse, não, eu não fui chamado para esse negócio não me meta nesse meio, que minha missão não é essa. Mas Jesus aproveitou a ocasião e contou a parábola a respeito de ajuntar coisas para si e não para Deus, né? Em ter a ilusão, ele advertiu em ter, que foi essa parábola do capítulo 12, uma ilusão que eu posso juntar tantas coisas e falar para minha alma no final, alma, tem muitos bens para muitos dias, come, bebe e folga. Olha, tem muitos bens para muitos dias, come, bebe e folga. Alma não come, alma não bebe e alma não folga. E Jesus, no final da palavra, disse assim, louco, se esta noite, porque você está pensando que vai ter bens para muitos dias, você pode ter bens para muitos dias, porque você não pode ter dias para muitos bens. Tá, os bens estão aí para muitos dias, mas se você não tiver esses dias para esses muitos bens, louco, se esta noite pedirem a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Olha, amados, que advertência. E aí no capítulo 16 ele conta outra parábola a respeito de um mordomo infiel, e esse mordomo foi louvado por causa da sua imprudência, não por causa da sua infidelidade. Tá certo? A prudência dele que é louvada, né? Não a infidelidade, sim a prudência. Qual foi a prudência deste homem? De ter uma rede de relacionamentos, de dizer, gente, pessoa. E aí Jesus diz, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando as riquezas faltarem, esses amigos recebam vocês nas mansões celestiais. Olha que coisa interessante. O que Jesus está enfatizando nas duas parábolas? Que os recursos deste mundo, o tempo deste mundo, para nada serve se não for para promover, nutrir momentos com pessoas, com gente, amados. O resto tudo são meios, não são um fim em si mesmo. E nós estamos pensando que essas coisas são fim em si mesmo, principalmente nessa sociedade capitalista, consequentemente consumista, consequentemente que vive de aparência, de estética, né? É aquela brincadeira que eu faço, que a gente compra o que não precisa com dinheiro que não tem para mostrar o que não é para as pessoas que a gente não gosta. Não é? É uma brincadeira, mas isso é brincadeira sim, mas isso é fato, é real. É brincadeira, mas é verdade. É verdade, brincadeira, eu falo num tom de brincadeira, mas toda a frase ela é verídica, é um fato. Então, o que a Bíblia nos adverte é isso, que a gente precisa aproveitar esse tempo. Tempo com Deus, tempo com a gente, tempo com as pessoas, tempo com a gente, conosco, tempo com as pessoas, tempo de reflexão. A Bíblia diz assim, todo tempo sejam alvas as tuas vestes, todo tempo. Então, existem tempos que, aliás, oh meu Deus, calma aí, deixa eu formular aqui um negócio melhor. Tem coisas que a todo tempo é oportuna. Por exemplo, óleo sobre a cabeça, oportuno todo tempo, né?
vestes santas, vestes sem mancha, todo tempo é oportuno. Ouvir a palavra da salvação, hoje é o tempo, o dia é hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça teu coração, porque esse é o dia aceitável. Então, assim, tem momentos, ou todos os momentos, é propício para tudo isso. Não há momento certo para algumas coisas. Todo momento é correto. Quando lida com aquilo que é essencial para a vida, né? Vida com Deus, de oração. Qual o tempo que eu tenho que reservar para a oração? Todo o tempo. Sem cessar. É que não dá para a gente ficar 24 horas ali orando. Mas ele pede para orar assim, quer dizer, como você falou, né? Tem que estar em constante... Sem moderação. A questão é que não há um tempo específico. Não, Todo tempo é oportuno. Né? Todo tempo é oportuno. E se aquilo é vital, se aquilo é visceral, se aquilo é essencial para a vida, todo o tempo que você fizer ainda vai ser pouco. E todo o tempo que você tiver para fazer é oportuno aquele tempo. A pregação do Evangelho, que é pregues em tempo e fora de tempo. Né? Então a pregação sempre é, a vida de oração sempre é, a leitura da Bíblia, a Bíblia diz isso, a própria Bíblia diz isso, né? A gente se demorar na reflexão. A meditação do dia e de noite. Exato. Então, não tem tempo, não tem então. tempo. O Josué, capítulo de número 1, amado. É. Josué, me veio na mente agora esse trem. Eu não estava nem pensando em falar isso aqui. Josué, é bem interessante isso. Muito interessante. Aliás, tanto Josué quanto o Deuteronômio capítulo 6 a gente vai ler também. O Josué capítulo de número 1, o versículo de número 5, é muito interessante isso aqui, porque Deus aparece em um tempo na vida de Josué muito complicado. Aliás, Deus aparece na nossa vida, na maioria das vezes, nos tempos complicados. Ou então a gente que só vive em tempo complicado, Deus aparece, né? Deve ser isso aí. Tempo muito complicado e desanimado da vida, não sabia o que fazer, o líder morreu, o grande líder da nação, e ele desanimado, e Deus disse assim, ó, ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então, quando você falou antes da questão do Salmo 1, né? Refleti de dia e de noite, lembrei dessa passagem. Não, é dessa mesmo. Ah, dessa. Eu pensei que ele estava pensando no Salmo 1, Não, era é essa. Josué mesmo. Ah, pensei É, que ele fala de meditar, também até estudar, estuda de dia e de noite. refletir, meditar, estudar, é isso, é se demorar. Então o tempo, irmãos, hoje tem muitos ladrões do tempo, a gente vai ler alguma coisa aqui, mas as redes sociais têm sido assim, um assaltante, né? Sem arma nenhuma e nos roubando tempo. Eu fico impressionado, eu me pego de vez em quando, eu me policio, né? Eu falo, nossa, olha, estou igual aos outros, que é mais fácil a gente ver os outros, né? É impressionante. Às vezes eu bato até uma fotinha assim para registrar. Eu vou num restaurante, alguma coisa, e você vê dois casalzinhos assim, solteiros, jovenzinhos, um de frente pro outro assim, ó. É passando mensagem pelo zap. Às vezes nem isso, estão conversando, não aproveita a companhia. Outras pessoas conversando. Exato, e o que acontece? Então essas redes sociais, essa enxurrada de informação, tudo muito interessante, tudo muito novo, tudo muito em alta definição, iPhone, resolução lá não sei o quê, né? É porque você não anda mais de ônibus, né? Mas eu ando, é assim também. Não, eu ainda ando assim, claro. Ninguém mais conversa com ninguém. E o pior ainda, e o fonezinho aqui, ó. Os dois. O fonezinho. Tu, aí, pronto, confessa pecado mesmo. Mas eu vou escutando uma rádio e ainda vendo os demais. Porque tem as janelinhas que você pode ir abrindo, né? Então, olha só o volume, irmãos, que a gente está recebendo de informação. Então, é muita informação e quando você vai perceber, você está ali 1 hora, 2 horas e a sensação é que aquilo foi 10 minutos, 15 minutos. Você perde a noção do tempo e do espaço. E essas coisas vão te roubando o que seria um tempo adequado
né? E tem prejudicado também, né? Porque Em todos os sentidos. muito. Relacional, intelectual, psicológico. Então, os estudos já mostram que isso é prejudicial demais, as pessoas estão alienadas, né? Então, tem uma figura, aliás, um videozinho aí, que um tempo atrás estava... É que às vezes, assim, vem um vídeo, aí some e volta de novo, né? Então, sei lá, uns poucos meses aí eu vi de novo esse vídeo. Que é um monte de pessoinha assim, tudo igualzinho, os bonequinhos, todo mundo assim, sei lá, isso, preto e branco, aí eles vão caindo no abismo assim, ó. Mas Cai. é isso mesmo. Não é? No Então, celular, né? isso, essas pessoas que elas estão alienadas, elas estão presas a todas essas parafernálias e não aproveitam o principal, que é a pessoa. Que são... E às vezes está no mesmo cômodo e Exato. todo mundo com o celular na mão. Um dia eu me peguei assim, e agora o Davizinho ganhou um tablet. Aí, Vocês ó. acreditam no negócio Não, desse? mas aí que tá, tem, Né? Aí você tá na sala, Criança com quanto tempo? 1 ano e 2 meses. Mas aí você Eu não já começa errado. Gente. Então assim, tá um aqui no mesmo ambiente. Então. Isso é muito comum, irmãos. Então a gente precisa se policiar. A gente precisa mesmo estar atento a isso, né? Então a gente vai ler um pouquinho aqui. Eu só queria, com essa longa introdução que eu dei, falar sobre a importância de nós pensarmos isso. Ou seja, tempo para pensar. Isso aqui é um tempo bem aproveitado. Acredito eu. Também vocês, senão não estariam aqui. Né? Esse é um tempo que vale a pena. E aqui nós não estamos perdendo tempo, nós estamos gastando tempo naquilo que a gente entende que é importante para a nossa vida. E nós, a maioria de nós, chegamos já à consciência e à conclusão que não há mais tempo a perder naquilo que a gente não considera prioridade. Né? A gente vai descartando, a gente vai separando, vai peneirando. A gente já chegou na maturidade, a maioria de nós, acredito, para distinguir isso, discernir isso. Isso aqui, ó, em outro tempo eu perderia o tempo com isso. Em outro momento eu estaria envolvido com isso, hoje não. Então, nem tudo aquilo que a gente fazia antes, a gente julgava que era importante, hoje a gente já sabe que não. Isso é um amadurecimento. Isso é entender que o nosso tempo vai se encurtando a cada vez mais, né? E a gente entende, então tem que aproveitar todo esse tempo que a gente não sabe que tem da melhor maneira possível, fazendo aquilo que é relevante, fazendo só aquilo, ou procurando fazer só aquilo que vai nos projetar para a eternidade. Ou melhor ainda, que vai ter um peso eterno e que vai levar para a eternidade. Porque tudo que a gente faz, todo esforço, todo tempo, todo recurso, toda energia, toda a capacidade que a gente tem de realização, se a gente faz alguma coisa, gasta tudo isso naquilo que não irá ser levado para a eternidade, então isso é uma falta de sabedoria enorme, né? Uma perda de tempo. Uma coisa é gastar, outra é perda de tempo. Administração do tempo. Põe as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as segundas a seguir. Vocês estão aí acompanhando a leitura? Sim. Põe as segundas coisas em primeiro... Olha que coisa interessante, vou repetir de novo, né? Fui muito rápido aqui. Põe as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as segundas a seguir. Ponha as segundas coisas em primeiro lugar e perderemos ambas. C.S. Lewis, né? Escreve isso. Olha que pensamento interessante, irmãos. Então isso aqui a gente precisa estar atento. Que insensatez temer o pensamento de desperdiçar a vida de uma só vez. Mas por outro lado, não ter nenhuma preocupação em jogá-la fora aos poucos. John Owen. Nada caracteriza melhor a vida moderna do que o lamento. Se eu tivesse tempo. Essa frase muito comum em nosso dia, né? Se eu tivesse tempo. A maioria de nós tem tempo para fazer tudo aquilo que a gente diz que não tem tempo. O nosso problema maior é organizar o tempo e entender que aquilo é prioridade. Eu dou esse exemplo muito simples e até talvez meio bobo, mas é o que eu tenho, que eu vejo assim que é fato. O cara vai no médico, aí o médico diz assim, você tem que fazer exercício físico, você tem tendência aí para problemas genéticos e tal, né? Cardíacos e tal, é perigoso. Não, doutor, não tenho tempo. Leva filho na escola, não sei o que, trabalho e tal, não sei o que, tem igreja. Tá bom, aí dá um infarto no cidadão. Aí ele volta no médico. Aí o médico diz assim, olha, isso aqui foi um aviso, que você está fazendo as coisas erradas. O próximo você não resiste, você vai morrer. Eu estou te afirmando. No outro dia, 5 da manhã, ele está volta no quarteirão caminhando com a terceira idade. Né? Olha que coisa interessante. Onde esse cidadão arrumou o tempo que não tinha? Ele tinha, não era prioridade.
Quando aquilo se torna prioridade, a gente ajusta as coisas. A gente coloca, não, isso aqui é prioridade, então isso aqui não é prioridade. A gente precisa organizar a nossa vida com prioridades, irmãos. Falar, mas tudo é prioridade. Não, calma aí. Alguma coisa não é. Ou então, a gente está num... Porque assim, amados, 1960, não lembro, sei lá, 1940, alguma coisa assim. Charlie Chaplin, alguém lembra de que época que é, não? É por aí, não é? 40, 30? Não é preto e branco, né? É, deve ser 30, década de 30 ou 40 aí. Ele diz assim, sois homens, não sois máquinas. Homens sois, né? Máquina não sois, homens sois. E aí tem até aquele filmezinho bem famoso dele, que ele entrando nas engrenagens. Acho que todo mundo já viu, né? Viu não? Muito famoso. Deve ser o mais famoso dele, um dos mais, né? E aí ele mostra que o ser humano, porque a indústria vem com força, com peso, né? No começo do século passado, embora de 1800 e alguma coisa, a Revolução Industrial, mas em 1900 e pouquinho que veio mesmo, né? E as décadas seguintes que foi virando assim uma coisa de louco. Então, 1930, 40, a indústria automobilística e tudo mais. E até hoje, a economia, ela gira em torno, em muitos países, de indústria. Então, isso, o que acontece? Envolveu o homem de tal forma que isso desembocou para a vida dele, fora, inclusive, da própria indústria. Então, a nossa vida começou a ser uma vida industrial, de exigência de produção, de performance, né? De volume, de quantidade, de objetivos, de meta. Então essas conversas, elas cabem bem lá na indústria, porque a indústria sobrevive por causa dessas coisas. Mas a vida do ser humano é diferente. Indústria é uma coisa, máquina é uma coisa. A peça quebra lá, o cara vai lá e troca. As nossas pecinhas vai trocando, mas tem hora que uma não troca mais, né? Então vai desgastar. A gente tem vida útil, irmãos. A nossa biologia tem vida útil. As mulheres começaram a ter filhos mais tarde, né? Só que, por exemplo, o corpo da mulher tem prazo de validade para gestação. Não tem como, é natureza, ninguém muda a natureza. Pode ter tecnologia, pode tentar viver uma vida saudável, mas existe uma biologia, uma natureza. Você pode ajudar ela de alguma maneira, mas ela é limitada. Deus que limitou, ou efeitos do pecado, né? Que foram limitando e tudo mais, limitando tudo isso. Então a gente pegou essa vida de ativismo, essa vida de consumismo, essa vida nas grandes metrópoles, que é onde a gente vive, que você é muito exigido o tempo todo, toda hora, a respeito de tudo. Então a gente vai para o interior, você vê aquelas pessoas vivendo assim, uma qualidade de vida muito melhor do que a nossa, né? Eu até brinco, fui lá, quando eu vou lá para Araraquara, a casa da minha sogra, aí lá, primeiro que você não consegue acordar tipo 9 horas da manhã, não dá, é impossível. O sol está estralando 6h30, fica incomodado aquele negócio, solzão assim, não sei o que acontece, o sol bate em tudo quanto é janela, não tem janela, o sol entra lá no seu travesseiro, aí você já acorda, né, 7 horas da manhã, e vai para lá e vem para cá e faz isso, e faz aquilo e tal, aí quando você vê assim, fala, não é possível, ainda é 1 hora da tarde, você fez tudo que tinha que fazer. Porque você acordou cedo. Não é só por isso não passa, aqui você acorda cedo também, não. Porque também a agitação, né? Aí eu até brinco lá, eu brinco lá, eu falo assim, ó, lá quando eu tô lá, aqui é 1 hora da tarde, lá em São Paulo umas 4h30, pode ter certeza. Não é esse mesmo horário não. Porque essa é agitação, você acorda cedo, mas quanto mais cedo você acorda, nunca dá tempo, sempre tem coisa para fazer. Essa sensação, irmãos, que as pessoas não perguntam muitas vezes que horas são, quanto falta para... É uma agitação danada também, né? Mas o ser humano está estressado. Às vezes eu fico imaginando que o sábado que Deus deixou para a gente descansar é uma coisa assim que o ser humano não tira para falar assim, ó. Tem gente que emenda férias uma na outra, tem gente que infarta por causa de tanta cobrança de carga horária. O trânsito talvez seja uma evidência maior de todo esse estresse, né? Então, vou confessar um pecado de ontem, um pecado bem fresquinho meu. Eu cruzei assim na frente do carro, de moto, então você vai cruzando e tal, mas não fechei nada.
cara deu uma buzinada, eu tava longe já. Eu fiquei bravo. Falei, rapaz, não fiz nada. Aí ele bravo do outro lado, eu bravo aqui, não xinguei, não, que eu não xingo. Aí vem pra cá, cidadão. Eu falei, meu Deus do céu, olha eu estressado, sem motivo nenhum. Eu fiquei bravo, porque ele ficou bravo comigo, entendeu? Sem ter motivo. E os dois ficaram bravos. Eu falei, ué. Mas aí você vê, o ser Coisa de humano louco. tá estressado, o ser Não humano aconteceu nada, né? Não teve nada assim de você nada. falou, nossa, mas tá todo mundo estressado. Todo mundo, então assim, qualquer gotinha já transborda, né? Qualquer Uma coisinha. fechada, um já saca a arma na mão. Isso, Mas então. assim, Exato. mata porque foi uma fechada. Mas tudo isso por quê? Porque o nosso tempo está saturado. A nossa vida está saturada. O cara dormiu mal, né? O dia vai ser curto para um monte de coisa que ele tem que resolver. As exigências estão começando, inclusive, nas próprias escolas, né? Porque o mercado de trabalho vai exigir lá na frente. Então, assim, é uma E ainda cadeia. o dinheiro que ganha não dá para pagar todas as contas. E aí precisa trabalhar mais. E a mulher cobra. E aí, mas As cobranças da isso. família. Então, assim, é um efeito dominó. Aquilo que vai derrubando, né, um outro. Começou esse efeito dominó, esse efeito cascata, irmãos, ninguém segura mais. Aí a pessoa para num psicólogo, para num hospital, né, faz besteira na vida, porque se perde nesse tempo, se perde nessas atividades. A igreja, infelizmente, nas nossas cidades também, que tem esse estilo, entra no mesmo ritmo, onde você precisa estar no ativismo, né? Aquele ativismo, a gente tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Quando você pergunta, fazendo o quê? Não sei, estou fazendo. Você não, chega no final do ano, aí você não fez o balanço do que foi feito, não ponderou as coisas, não pesou as coisas. E o tempo está passando rápido. E continua, não, a gente tinha a impressão que antes demorava para chegar ao final do ano. Nós já estamos, irmãos, no mês 7. Já, eu Depois da manhã, também, né? Hoje é dia 28, é isso? Eu era criança, demorava. Demorava, É. claro. Hã? De um Sábado, aniversário para o sábado outro. é- você não Já percebe. A minha infância parece que durou uma eternidade. Eu falei hoje isso pro Jorge. Eu falei, oxe, minha infância parece que foi longa. E acabava ele falou, a logo. minha passou muito rápido. Oxe, a minha foi bem longa. Agora hoje o menino, por que a infância de hoje está passando rápido também? Por conta desse estilo que a gente não tinha há 25, 30 anos atrás, nós não tínhamos. Talvez de uns 25 anos para cá, isso começou a mudar dessa forma mais intensa que a gente vê hoje. Porque isso foi entrando em todos os setores da vida da sociedade, né? Antes era na indústria, agora não, inclusive na escola, inclusive na infância. Então você tinha tempo ocioso, não, hoje você não tem tempo ocioso para o menino, tem que pôr na natação, tem que pôr na escolinha de futebol, tem que pôr no espanhol, tem que pôr não sei o quê, tem que aprender isso e tal. Trabalhar mais, para pagar tanta coisa. Tanto, e o menino vai entrando nesse negócio também, então não tem tempo de reflexão, lúdico, de pensar em nada. Já pensou em nada? Eu pensei, tu pensou e tu pensou. Nós homens sabemos o que é pensar em nada. De vez em quando, né, mano? Pra nós isso é terapia. Ontem Jorge estava revoltadinho, né, com a vida. Aí ele falou assim... Eu vou virar a câmera pra você. Viu? Ele sabe a minha voz. Aí ele pegou e falou, meu, olha como... Ele fala que é o sistema, um negócio assim, né? Como que... Meu, você viu o que estão fazendo com a gente? Estão colocando mais carga horária, diminuindo o salário, que isso vai estressar você vai trabalhar mais, vai ficar mais estressado, você vai chegar saturado em casa. Sim. Não vai ter tempo de pensar em nada, porque você só quer descansar. Você liga a porcaria da televisão, é só bombardeado com a coisa que eles querem que você acredite que é o certo, que é o correto. E você dorme aquela noite curtíssima. Ele estava exausto, né? E amanhã começa tudo de novo, trabalho e a hora que a gente tem que pensar, ele falou, ler a Bíblia, refletir, trabalhar a mente para poder organizar isso, a gente não tem por causa da opressão. Não dá tempo, né? Não dá tempo. Ontem à noite a gente estava falando sobre isso. E às vezes dá um tempo que você não tem coragem. Eu Você tenho tá que tomar da manhã acabado. do mesmo. Aí eu falo, Ninguém, a não, maioria eu das deitei pessoas não dorme o agora. suficiente. Já tem que né? levantar. Exato. Olha só, queridos, veja que loucura, né? Nós estamos inseridos. Olha só, que vida ruim, que qualidade ruim. E alguns falam assim, não, André, eu dou um tempo de qualidade quando eu estou
com a família, com a pessoa. Aí você pergunta, tá, quanto tempo é? Ah, não, tipo assim, tempo de qualidade. Meia hora. Mas é de qualidade. Aí eu falo, não, então não é de qualidade. Porque para ser de qualidade tem que ser também com quantidade. Porque se não há quantidade, já perdeu a qualidade. Né? É aquela conversa que a gente tem com a esposa olhando pro relógio. Tá ligado, né? Né? Acabou seu tempo. Ela quer conversar no final do dia, aquela DRzinha básica, 3 vezes por semana no mínimo, né? E a gente assim, olhando para ela e olhando pro relógio. O Jorge olha pro relógio e quando ele não quer que prolongue o assunto, ele fica mudo. Ele Isso. não expressa nada. É, Tá me ouvindo? Tá me entendendo? não, ó, só muda de endereço, tá? Cara de Então, paisagem, né? veja bem, aí essa questão, quando está com filho, está com o filho, mas pensando em outra coisa. Conversando com a pessoa, mas pensando em outra coisa. Pensando no amanhã, por exemplo, que Jesus advertiu, não sejais ansiosos. E a gente vive essa vida de ânsia. Né? Na minha terra diz assim, enguiano. Tipo, você vai... Sabe o que é enguiar, né? Tu sabe o que é enguiar? Tu não sabe o que é enguiar, sabe? Sabe também o que é enguiar, sabe, Diego? Não, enguiar? Não, tá enguiando. É tipo assim, você faz que vai vomitar, entendeu? É a ânsia mesmo. É porque eles inventam assim, não. Tem um dialeto próprio. Essa ânsia, o que é a ânsia? É o prelúdio, né? É a antecipação daquilo que muitas vezes nem vai acontecer. Né? É um estímulo para acontecer algo que talvez nem aconteça. Né? Que é essa ânsia mesmo. Esse negócio, essa sensação de que amanhã eu tenho que fazer alguma coisa, ou eu tenho que fazer daqui a pouco, ou você não vive o hoje, o amanhã muitas vezes não vai acontecer e você não vai conseguir fazer aquilo que você pretende fazer, então você não vive nem o hoje, nem amanhã, e o tempo vai passando. O que nós podemos fazer, amados? Nós podemos fazer uma coisa concernente ao tempo. E morar no sertão. Não, isso aí... Escapa tipo de mesmo. O problema, muitas vezes, está dentro de nós. O exterior, mas é um fator que determine muito. Mas eu conheço pessoas que vão... Aliás, quando a gente vai para o interior, o povo já sabe, não é daqui. Não é daqui, é fato. Mas você pode de carro. Vamos... Isso, ainda mais, né? Ó, irmãos, anotem aí. Oh, meu Deus, será que eu vou lembrar o nome desse filme? Vem na mente agora. Eu acho que é o Tempo do Amanhã. Eu dou uma pesquisadinha lá, mas... Do tempo? Do tempo, que... Assisti já. Que você falou que... Eu já tinha falado em outra matéria, não foi? Mas eu acho que o Nego, não sei se estava, os dois eu tenho certeza que não estava. É o Preço do Amanhã. Acho que é o Preço do Amanhã o nome. Né? É muito bom. O Preço do Amanhã já assistiu? Já? Eu vou contar rapidinho aqui. Tá, veja bem, mas vale a pena. Nossa, aí vale a pena gastar o tempo assistindo esse trem aí. Vale a pena ver de novo. Vale a pena ver de novo também. Eu acho que é o Preço do Amanhã. Eu vou dar uma pesquisadinha para confirmar. É mais ou menos assim, as pessoas, elas foram comprar alguma coisa, elas nascem com determinado tempo. um tempo. Isso E, vou comprar aqui uma xícara de chá. Aí eu pago com o tempo, meu tempo. Né? Então a pessoa ganha tempo e perde tempo. Então, é muito bom. Assista de novo. Se já assistiu, acho que é muito interessante. Não é tempo perdido refletir sobre essas coisas. Né? O Jorge, ele reflete mesmo. O negócio ele incorpora ali a vida. E é isso, amor. Não é assim com o relógio, mas é isso que acontece com a gente. Tá vendo só? Pronto, esse é dos meus. Então, complicado. E ela ficar como no sofá. Não, eu presto atenção aqui. Então, eu acho que é o preço do amanhã. É isso mesmo. Anote aí, o preço do amanhã, né? Então assistam. Ali é uma realidade que de fato, irmãos, o tempo é vida. Né? O tempo é vida. E a vida, ela está dentro de um tempo que precisa ser bem administrado, com prioridades. Nós precisamos nos policiar, porque é muito fácil ser conduzido, levado, né, por toda essa manada, todo esse sistema, toda essa forma de viver, esse modus vivendi, que é imposto para nós no dia a dia, seja na empresa, seja na igreja, seja em outros setores da nossa vida social. Então é muito complicado. A gente precisa ter tempo de qualidade, tempo para reflexão,
Olha só, amados, por exemplo, um bom livro, precisa de tempo para refletir, ler sem pressa, né? A música precisa ser apreciada, compartilhada, daí que é a questão dos fones, né? Então a música, ela era compartilhada, sempre foi. E cada um com o seu fonezinho. E muitas vezes, eu estou falando eu acho muito bonito, muitas vezes, eu não sei nem as motivações, né? Mas eu quero romantizar o negócio. Quando eu vejo duas pessoas assim, um com um foninho aqui e outro lá, mas é o mesmo, compartilhando alguma coisa. Né? Que coisa boa! Então são duas pessoas que se conhecem e querem partilhar aquele momento, a mesma coisa. Conectadas. Sim, né? Estão partilhando a vida ali. Isso é aproveitar o tempo. É quando você caminha com em duas pessoas compartilhando a vida. Porque senão não tem graça, irmãos. Tanta coisa que a gente descobre, lê alguma coisa, a gente quer fazer o quê? Quer mostrar para alguém, compartilhar, não segurar para nós. Não é? Então, de vez em quando a gente vai posta lá, por quê? Porque, nossa, é interessante. Eu sei que nem todo mundo é motivado por isso, né? Essas postagens aí. Mas a questão é, a gente precisa entender que a gente tem muito pouco tempo. Irmãos, tem um negócio interessante. Quem fala assim, eu falo isso também, tá tudo no bolo, né? Fala, rapaz, a gente precisa tomar um café. A gente precisa marcar para tomar um café. Nunca vai. Nunca marca. Sempre nesse negócio. Esses dias eu cheguei na casa de uma pessoa lá, cheguei assim, tô aqui, se marcar não dá certo, cheguei. Dá para me receber? Deu tudo certo. Então, porque tentava marcar e não dava, marcava, dava certo, aí desmarcava em cima da hora e tal. Falei, quer saber? Eu vou. Eu tava lá, acho que indo para algum lugar, falei, vou passar na casa de tal pessoa. Quando eu cheguei, falei, meu irmão, chegando aí, e aí, tá ocupado, pode me receber, tá saindo? Falei, nada, mano, vem aí, então, tá tudo certo. Então esse negócio muitas vezes a gente precisa na correria, não marca coisa nenhuma, irmão. As pessoas muitas vezes para nós não são prioridade, né? A gente chegou num absurdo. Eu sei que por um lado exige-se na vida de alguns de nós uma certa organização, disciplina, porque a gente precisa, né? Senão é complicado. Mas tem gente, irmão, que tem que marcar na agenda. Mas você é uma pessoa de agenda. Sim, porque eu tenho várias atividades. Sim. Eu tenho, agora assim, se eu não tomar cuidado e desburocratizar isso, eu perco a oportunidade de conviver com irmãos. Não, mas eu estou falando, porque tem várias... Então, tem como você tá as falando. demandas, eu sei. Ó, tem pessoa, professor, que sai de manhã no escuro e volta à noite no escuro. Exato. Do trabalho, Tem que, né? Eu sei que tem casos, é por isso que eu falei, tem os casos e casos. Agora sim, eu, por exemplo, que tenho diversas atividades, eu me todos os dias, irmão, ou quase todos os dias, quando eu lembro, né? Eu falo, opa, calma aí. Muitas vezes eu falo, coloco num grupozinho lá, falo, tô indo no parque dar uma caminhada, quem quiser cola lá, vamos lá. Então eu preciso de vez em quando falar, opa, calma aí, não é assim também. Preciso marcar e tal, eu falo, tô indo, se der pra ir a gente se encontra lá. Né? A gente desburocratizar esse negócio. Falou, irmão, não dá, a Vânia briga comigo, porque assim, às vezes eu marco 10 coisas no mesmo dia, mas porque é relacionado à pessoa, a gente. Eu faço isso quando é relacionado a me encontrar com pessoas, a gente tomar um café. Aí eu quero aproveitar todo o tempo, irmãos, porque para mim vale a pena eu gastar o tempo, chegar exausto no final da noite, exausto, cansado, mas tive anteontem, eu nem lembro mais, estou perdendo noção de tempo, hoje é quarta. É até meia-noite. Segunda-feira mesmo, anteontem, porque assim, eu estava querendo tomar um café com um irmão, foi segunda mesmo, tomar um café com o irmão, e eu falei, vê, porque de semana não dá, né, à noite e tal, eu tenho as atividades e tal, trabalho à noite, no dia não dava para ele, eu falei, vê no sábado e tal. Aí, na segunda, ele mandou alguma mensagem lá, um aluno de uma turma aí, mandou lá a mensagem, e aí eu falei, vê lá e tal, né, vê se sábado agora dá, não deixa passar não, tudo mais. Ele falou, o meu carro está na oficina, e eu vou precisar pegar ele, então eu não fui trabalhar hoje, você não quer vir aqui em casa, dá para vir? Falei, demorou, que hora? E eu tinha as minhas atividades, irmão, já programadas para aquele dia, o dia todo. Eu falei, não, eu vou, para mim é prioridade, né? Então eu falei, o que der para fazer o resto eu faço, mas eu quero estar com esse irmão. E era longe.
E ainda eu falei, vou tal hora, 2 horas. Cheguei lá 2h36. Mais ou menos, porque não deu, porque eu passei em outro lugar que eu precisava passar. Eu precisava cumprir os compromissos daquele dia, mas eu falei, não, tem que ir. Fui lá, depois vou sair de lá, fui para casa de outra pessoa, não tomei café porque eu falei, não vou aguentar tanto café no dia não, mas tive com a pessoa. E à noite estava com outra pessoa, então nesse dia eu passei, foi uma maravilha, estava só o pó da rabiola, só o bagaço, só a armação do pipa. Eu estava no final da noite. Mas eu gastei o meu tempo naquele dia com aquilo que vale a pena. São com pessoas, a gente bateu o papo, compartilhou as coisas de Deus e foi uma maravilha, irmão. Ô, professor, tem pessoas assim que às vezes a gente deixa de curtir em vida, aí quando sabe que a pessoa morre, já vai me despedir da pessoa. É. Aí arruma um tempo e vai lá, olhar para a cara do cidadão no caixão. Coisa de hipocrisia, né? Cheio de remorso, né? Não, mas não é verdade. Eu tenho uma única mensagem. Falta no serviço e não sei o que, comparece no... Ficou na 30 despedida, anos né? sem. Irmãos, é assim, me chamam para pregar em culto fúnebre, eu vou, né? Isso aí faz parte. Eu vou pregar em culto fúnebre. Eu falei, eu vou de boa, tranquilo, porque mensagem não falta. É uma só que eu tenho. É só uma mensagem, irmão. São defuntos diferentes? Não, pode ser da mesma família. Vai morrer 10 daquela família, a mensagem é uma só. Falo, não tem como vocês se lamentarem agora diante dessa pessoa querida. Até E para vocês chorar, né? pensando o que deveria ter feito, o que deixou de ter feito. Só existe uma possibilidade diante dessa situação, que é a melhor situação que existe, diz a Bíblia, para a gente refletir, que é a casa do luto, e não é a festa. Essa é a minha mensagem, irmão. Se vocês ouvirem isso, eu falo, é verdade, ele só prega isso. Eu falo, o que vocês e nós todos podemos fazer diante disso é voltarmos para casa, para a nossa realidade, e não repetirmos isso aqui. Chegar lá e abraçar quem tem que abraçar, ligar para quem tem que ligar. Começar a repensar a vida, reorganizar a vida em função de pessoas e não de coisas. A minha mensagem é essa. Aí o povo para de chorar mesmo. Pelo defunto começa a chorar por si. Como estava vivendo uma vida ruim, errada, né? Uma vida que não vale a pena ser vivida, que são para as coisas e não para as pessoas. Então, irmãos, a gente precisa entender que o nosso tempo, ele precisa ser gasto naquilo que vale a pena gastar. Com gente, com Deus, né? Com os amigos, com as pessoas que a gente precisa alcançar. Então é bem interessante nessas ocasiões, porque a gente reflete mesmo. A gente reflete nessas horas. Nossa, como pode? Porque a gente entra numa loucura, a gente fica, parece que, narcotizado, anestesiado. Porque existe um sistema maligno, e é maligno mesmo, no sentido que rouba, suga a nossa vida. A gente nessa loucura, nós não somos máquinas. A gente não precisa entrar nessa loucura, não precisa, eu sei que é um desafio enorme. Só que a gente precisa falar não, são decisões que se tomam. E essas decisões vão acarretar prejuízo, muitas vezes, de conforto, de financeiro no caso, né? Porque a gente por essa sociedade capitalista e consumista, a gente é assim, forçado a também fazer tudo isso. Aí cabe a decisão de cada um. Aí fica até estranho, né, professor? Porque diante dessa correria para nada, a gente não tem tempo de fazer uma visita com um doente. Exato. A gente não tem tempo de fazer uma ligação com uma pessoa. Se a gente ligar para a pessoa, o que foi? O que aconteceu? Não é assim? Exato, Se for na madrugada, então já pensa desgraça, né? Não é verdade. Se de repente se aparecer na casa, uma pessoa que aconteceu, já pronto, já pensa que é notícia triste. Às vezes é só uma visita. Exato. Ninguém tem tempo para ninguém. Exato, por quê? Porque a gente está nesse meio, nessa rotina Correndo para nada. destrutiva que nos rouba, né, de fato, o tempo. O que eu quero falar para vocês também é sobre outro aspecto disso, como que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para reverter isso. Nós podemos fazer algumas coisas. Só que aí cabe a cada um de nós tomar decisões. Como eu disse, essas decisões, elas vão, porque assim, eu decidi, irmãos, e é uma decisão diária, porque eu pensei que eu tinha decidido e ia no automático, não vai. Você precisa ir contra tudo isso, todo dia, toda hora, porque é uma correnteza assim que ela vai te levando. Aí você precisa sair, mas ela vai te levando. Então é uma luta diária no sentido de reorganizar a vida com essas prioridades, né? Porque, como a gente está falando aqui, tudo leva
a mídia, a sociedade, a exigência, o status, o não sei o que, a profissão, a empresa, e tudo exige que a gente sempre esteja produzindo alguma coisa, mas nós não somos máquina para produzir coisa nenhuma. A gente é biológico, né? É analógico, a gente não é digital, é analógico. Então, olha só, tem pessoas que pensam, hoje se você falar assim, eu estou ocioso, preguiçoso, vagabundo, não faz nada. Você não está numa atividade industrial ou de realizações. Na antiguidade, na Grécia, o ócio, porque o ócio não é uma coisa ruim. O ócio era, na verdade, o tempo reservado para fazer aquilo que você escolheu fazer. Então as pessoas não escolhem hoje fazer um monte de coisa, elas fazem porque tem que fazer. Não é escolha. Então essas pessoas são escravas disso. Se eu não tenho capacidade de escolher, decidir, então eu sou escravo. Vocês concordam comigo? Então as pessoas são escravas. Mas os filósofos, eles entendiam que o ócio era o tempo para você refletir, para pensar. E quem não tinha esse tempo para refletir, para pensar, porque a vida exige reflexão, né? E a conclusão de uma reflexão é demorada, não vem do dia para a noite. Então exige esse tempo. Então quem não reservava, quem não dava importância para isso, que para os filósofos era visceral para a vida, era essencial para a vida, você refletir sobre a vida. A gente vai fazendo as coisas sem pensar, irmãos. Destrói a vida de um monte de gente, a nossa, fala um monte de besteira. Infelizmente, até no ministério, na igreja, a gente percebe isso. Pessoas falam, mas não tiveram tempo de refletir sobre aquilo, se alimentar sobre aquilo, né? Que está tentando passar para o povo, que nem ele mesmo chegou a uma conclusão adequada e nem absorveu. Então, quem não fazia isso, eles iam para a produção, no comércio. Eles chamavam então isso de negócio, que era negação do ócio. Estou falando da etimologia da palavra. O que era um negócio? Negócio é a negação do ócio. Entende? Então o ócio hoje se tornou algo pejorativo, algo ruim. Ocioso, preguiçoso. Não, o ocioso era aquele que escolhia fazer. Ele era livre, ele decidia fazer aquilo que ele entendia que era essencial para a vida. Tinha dois, é uma tirazinha, né? Essa tirazinha, vocês sabem, aquele desenho, uma frasinha bem rapidinho. Eu esqueci o nome dos dois camaradinhos lá, do desenho. Aí um disse pro outro assim, rapaz, estão falando aí que a gente não tem nada para fazer, a gente é preguiçoso, vagabundo, a gente não tem nada para fazer. Ele falou, não, a gente tem muita coisa para fazer, é que a gente escolheu não fazer. É Bahia desse aí, né? E a gente, Bahia, então, mas será, amados, que esse estilo que a gente diz que é da Bahia, né, pejorativamente, será que eles estão errados? Não. Em querer uma vida mais tranquila? Não. E no final do dia, olhar assim, Eu respondo. olhar, Eu sou baiana. olhar o horizonte, o sol se pondo, numa rede. Eita, Deus. Será, irmãos, Não sou da Bahia, não. que isso é errado? Não. Será que o tempo para você pensar, às vezes pensar no nada, o tempo para você ler um livro, escutar uma música, essas coisas estão assim em desuso. Tá demodê, né? Hã? É que eles querem ir pra rede toda hora. Não, aí também é complicado, né? Não é assim, né? Mas não é não. Isso eu acho que é um pouco de um pouco de conversa. Ele teria aprendido a ter sempre buscar esse equilíbrio, né? Sim. Das coisas. A né? palavra eu acho que é essa. A gente Equilíbrio. precisa, muitas vezes, dessa correria, do trabalho e tudo, mas também é essencial ter essa Sim. parte. A gente tem que tentar buscar isso, né? Isso é mandamento de Deus. Deus diz descanse. Então, eu amo esse Deus estabeleceu, é sério, irmãos, Não chega olha. pra você não fazer nada. Deus estabeleceu na criação, isso é mandamento, irmãos. Mandamento de Deus. Nós vamos obedecer. Estabeleceu na criação um tempo para o descanso. Era o sábado, depois os outros entenderam que era o domingo. Não importa o dia da semana, mas tem que ser um dia de descanso. Mas amanhã a gente não vai fazer. Amanhã a gente não vai para a igreja, amanhã não vai trabalhar. Amanhã a gente vai fazer o quê? Visita. Nada! Não, amanhã a gente vai descansar, mas o que a gente vai fazer no descanso? Nada! O certo seria fazer nada. Você vai descansar, não vai fazer nada? Sim, O não. certo é Mas olha a nada. mente, olha a mente como funciona. As pessoas, mas amanhã não vou fazer nada, mas o que a gente vai fazer?
É nada, irmãos. A minha filha tem essa tese também. No dia da folga dela, Ela ela passa dorme o dia inteiro em cima da cama. Mas fora sua folga, vai arrumar seu coisa. Tô de folga. Não faz nada. Mas Eu ó, gosto muito sim. a igreja, Voluntarista. a igreja Aí, se colocou o domingo como o dia do Senhor. Sim. Eu gosto. 8 horas da manhã oração, 9 escola dominical, 10 ensaio. A gente escuta muito essa frase, né? Somente na igreja, né? Que é descansar Que no céu. descanso, Descansar chega que é no céu, esse? né? É isso. Aí é que se mistura tudo, né? Não, Às mas- vezes querem passar uma mensagem que você tem que ter uma Nego, atividade. mas quem vive essa vida aqui vai descansar no céu mais rápido mesmo. Mas Eu vou você pegar só o que foi que falou. Lá em cima Vai também tem descansar, descanso. porque a própria igreja em Todo si vai ficar. é todo dia também. Ela exige essa cobrança do É, tempo. porque, amados, eu vou jogar papel. Porque, a vontade de jogar papel. Porque, amados, Deixar pronto. não tá aqui o bolinho aqui, ó, já tá meio Tem úmido giz, aqui. ainda bem, É. de papel. É apaga. Então, o que acontece? A gente, como eu disse aqui em uma fala minha, a gente, igreja, está inserido nessa sociedade, nessas grandes metrópoles, e cai nesse ativismo. E a gente incentiva isso. E a gente coloca, inclusive, como sendo talvez mais espiritual, quantas almas você ganhou esse ano para Jesus? Né? Quantas horas de oração você... Então, sempre essa questão de quantidade, sempre essa questão de volume, de números. Irmãos, a vida não consiste nessas coisas. Os valores eternos, os valores bíblicos, eles são totalmente diferentes e não incluem números. Não é quantas, é como. A forma. Não é a quantidade que eu fiz, mas a essência do que eu fiz. Né? O valor impresso naquilo. Não é quantas pessoas, não é quantas almas. A conversa de muitos líderes, infelizmente, quantos membros tem sua igreja, qual o tamanho da sua igreja, quantos alunos você tem. Eu falo, você não está entendendo nada? A gente está falando de evangelho ou a gente está falando Da empresa. do que a gente está falando, irmãos? Né? Quantas pessoas eu compartilhei o evangelho? Quantas almas eu vou ganhar para Cristo? Não, calma, não é assim que Deus lida com as coisas. Deus não é contador. Deus não contabiliza essas coisas. A gente precisa entender que os valores são outros. E o tempo é um valor que não tem preço, irmãos. É um valor, não tem preço. O que tem preço não tem valor, né? Dizem. E o que tem valor não tem preço. Então a gente está confundindo as coisas aí. Então o tempo, a gente precisa entender que a gente precisa priorizar para cada coisa que o Nego falou, equilíbrio, dosar de uma forma inclusive equilibrada e justa esses tempos para tudo isso que a gente entende que é. E assim, descarte. Deixe de lado aquilo que não é prioridade. Aquilo que não foi a frase aqui, eu vou ler de novo que eu não lembro dela. Põe as primeiras coisas em primeiro lugar. As primeiras coisas em primeiro lugar. Ou seja, aquilo tudo que é prioridade. Aquilo tudo que a gente julga assim, que não poderia deixar de fazer aquilo, porque aquilo implicaria em uma vida ruim ou prejudicaria a vida de uma pessoa. Então isso é prioridade para mim, né? Entre outras palavras. Põe as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as segundas a seguir. As outras vêm à medida que a gente vai colocando as primeiras em prioridade. Põe as segundas coisas em primeiro lugar, vão perder as duas. Não vai ter nenhuma nem outra. A gente perde uma coisa e perde outra. Então eu acho interessante que eu esqueci da frase formulada, é que as pessoas elas trabalham para conseguir coisas, depois pegam essas coisas para ver se paga a saúde, né? Não tem um pensamento mais ou menos assim? E aí morre, vive tentando juntar coisas para no final da vida essas coisas poder sustentar elas e não sustentam, e elas acabam morrendo, nem tem coisas, nem viveu a vida. Meu Deus do céu, que loucura é essa, amados? Corre pra lá. Onde nós chegamos com essa questão de, irmãos, nós precisamos entender que tem hora que a gente precisa reservar tempo e dizer não para um monte de coisa que nos é imposta. E cada um que precisa ajustar isso à vida de vocês, cada um sabe. Né? Claro que eu não estou falando agora, trabalha meio período, part-time. A gente sabe que não dá, né, Nego? Não, tem hora que a gente sabe que tem momentaneamente, Tem hora que... momentaneamente você precisa se desdobrar e tal. Quando isso é esporádico, tudo bem, não tem problema.
O problema é quando isso vira um estilo de vida. É porque isso estressa, daí causa estresse na gente, né? Isso. Começa a mexer no sistema nervoso. Claro, lógico. Por quê? Porque nós temos uma biologia. Se eu não dormir bem, se eu não dormir direito, se o meu sono não for um sono reparador, irmãos, isso vai acumulando de uma maneira que vai prejudicando a nossa vida em tudo quanto é área. E aí, essa é a questão. Às vezes tem que trocar uma pecinha lá. E às vezes não dá tempo de trocar a pecinha, né? Geralmente é o coração essa pecinha, nesses casos. E nem sempre dá para trocar. E quando troca, ainda a vida não é a mesma qualidade. A gente precisa entender, queridos, que o tempo para nós deve ser algo a ser pensado em todo o tempo. Todo o tempo. Como eu estou gastando o meu tempo? Como que eu estou lidando com o tempo? Ah, não tenho tempo para isso. Não, será que não tem? Ou não é prioridade? Ah, não tenho tempo para orar. Será que não tem? Ah, não tenho tempo para ler a Bíblia. Ah, não tenho tempo. Um monte de aluno desiste do curso. Quase que 100%, irmãos. Não é nem questão financeira. Alguns são outros, mas a maioria não. Não estou tendo tempo, professor, para acompanhar as aulas. Não, eu nem insisto. Não, Deus te abençoe. Organiza a sua vida. Você querendo, retorna. A qualquer momento você pode retornar. Para mim vai ser uma alegria. Eu não faço um esforço para falar, não, que isso? Não é prioridade para essa pessoa. Então eu não vou insistir para uma pessoa que não tem isso como prioridade. Se não é prioridade, não tem como. E eu não quero ninguém fazendo isso que eu julgo ser importante para nós cristãos, reservar tempo para estudar a Bíblia, para uma pessoa que não é prioridade. Se não é prioridade, por que começou esse negócio? Empolgação, oba-oba, que a gente assim, né? Novidade, nossa, curiosidade. Então a maioria das pessoas que desistem do curso, estou falando com experiência de 12 anos nesse meio. Então estou fazendo uma avaliação aqui, não é por amostragem, é por conhecer cada um. Então a maioria, hoje mesmo, foi essa mensagem que eu recebi. Ah, professor, Deus te abençoe, foi muito bom para mim, muito proveitoso, mas eu não estou tendo tempo para acompanhar. De 18 pessoas, tem 8 lá, ou de 7, um negócio assim. Todas elas, não, só uma que não foi isso, mas essas, então eu perdi as contas, umas 10. Umas 10 lá foi a mesma coisa, não estou tendo tempo. Não é prioridade. Se fosse arrumar 1h20, uma vez na semana, para assistir um vídeo, como não tem? Você acha que não gasta isso em Facebook, Instagram? E como? E programas de televisão? Às vezes não quer fazer e usa o tempo como desculpa, né? Não, mas na maioria dos casos eu percebo que de fato essa pessoa não está reservando tempo. Porque não é prioridade, a questão é essa, não é prioridade. Se fosse, não é desculpa. Quando a gente quer, a gente faz. Quando não quer, a gente dá desculpa, né? É o ditado que diz, né? Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente dá pretexto. Esse é o ditado, né? É exatamente isso. Então, dinheiro, muitas vezes não é o problema. O tempo não é o problema está na prioridade. É prioridade ou não é prioridade? Quando é prioridade, a gente dá um jeito para arrumar um dinheiro. Quando é prioridade, dá um jeito para arrumar o tempo. Então a questão aqui é prioridade. O que é prioridade na nossa vida? O que vai determinar para que a gente julgue aquilo como prioridade ou não? Os valores que nós carregamos. E a gente também vai ver o valor da chamada perseverança, né? Tem outra... Porque, tipo assim, perseverar em quê? Naquilo que é prioridade. Porque quem quer tem um foco e faz. Sim. Quem não quer, não sabe nem o que é. É engraçado que tem os irmãos da nossa turma aqui mesmo, né? Me encontram, professor, nossa, eu tenho irmãos, os irmãos já estão se formando lá. Nossa, olha, se eu não tivesse desistido, estava também me formando. Eu falei, então, lá no começo, nossa, 3 anos, então os 3 anos vai passar do mesmo jeitinho, você fazendo o curso ou não. Eu falei exatamente essa... Você, né? Eu ia falar agora essa frase. A gente comenta isso muito com o pessoal lá do serviço, questão de faculdade, do pessoal que é mais novo que está entrando, que eles Nossa, falam, 4 anos. Mais pós-graduação. Nossa, eu vou estar com tantos anos daqui a 4 anos. Mas, gente, os anos, eu falo exatamente isso, vão passar do mesmo jeito. Então, aí você então, chega lá rápido nesse tempo e fala, nossa, mas já passou 4 anos. Não, quando chegar lá, se você não fizer, você vai falar, se eu tivesse feito. Então, começa a ficar pegando, cansado, devendo para a faculdade. Falei, vai embora, senão no final você vai ver que acabou. Irmãos, quando eu comecei a minha faculdade, eu pensei, rapaz, com 36 anos, eu acho. Foi 36 anos.
eu já ia pegando uma reta para depois descer a ladeira. A reta, eu ainda tô na reta, tá? Tô na reta, depois eu desço a ladeira. Acho que 65 eu vou descer a ladeira. E uma ladeira bem longa, eu espero. Né? E aí, nossa, eu tenho 16 anos, né? Os meninos saem com 20, 21 anos para fazer faculdade e eu vou começar uma faculdade, né? Tem 4 anos, eu tenho que fazer uma pós-graduação, vai ser 4 anos e meio. Passou. Ai, rapidinho. Fiz. Essa devendo, renegociando, porque não tinha dinheiro, né? E passou os 3 anos. Olha que coisa boa. Eu fiz, passou os 3 anos e meio. No último semestre meu, mudou e seria 8 semestres, era 7, né? Então o curso 8, mas como eu já estava aí com 85, quase 90% do curso feito, então eles não poderiam exigir que eu fizesse mais o outro semestre. Ó, aleluia, ganhei 6 meses, né? Então eu preciso. Então 3 anos e meio. Rapaz, mas 3 pós-graduações eu fiz na sequência. Eu vou ter que fazer. Aí fiz mais 3 pós-graduações. Lá vão 5 anos aqui de estudo ininterrupto, intenso na faculdade e a vida paralela seguindo, irmão. Maravilhoso. Né? E teologia, Ele igreja. já está cansado só de ouvir. Eu tô vendo a cara dele desanimado ali, ó. Até descabelado. Tem como pular os 40 não? Rapaz, eu com 40 anos, não, eu acabei esse ano agora aqui, a última pós-graduação, agora, acabei agora, com 41 anos, 2 filhos, esposa, um monte de atividade, um monte de coisa, né? Então, olha o tempo que eu devia, na verdade eu tive o tempo lá atrás e não fiz, não aproveitei o tempo, tive oportunidades, não posso reclamar das oportunidades, foram escolhas que eu fiz, que me prejudicaram, então eu não posso reclamar, irmãos. Eu tive uma vida um pouco complicada e tal, em vários sentidos, vários aspectos da vida, mas eu tive algumas oportunidades e eu não dei valor, não quis tomar outras decisões. Aí depois que quando o Mateus nasceu, há 12 anos atrás, trabalhava na empresa, eu vou estudar, né? Tem que estudar, porque desse jeito que está aqui, o menino vindo aqui, já vi que as fraldas já denunciaram, não vai dar. Nessa profissãozinha aqui não vai dar, tem que fazer. Fui lá, prestei o tal da prova, ganhei 100% do curso técnico e tal, na foi na ET. Melhor curso que tinha, até melhor do que o Senai, eletrônica, técnica eletrônica e tal. Falei, rapaz, coisa boa, vou ganhar X, vou trabalhar aqui, trabalhar ali, coisa boa. Eu saía 4h30 da manhã de casa, voltava meia-noite. Ó, que só... hein? Então, mas o menino tinha nascido, eu ia ficar 1 ano e meio praticamente sem ver o meu filho. Como? Porque eu saía e ele estava dormindo, eu chegava e ele estava dormindo, né? E o que acontece? Eu tinha que fazer extra, obrigado a fazer extra, não era porque era luxo não, porque senão pagava as contas. Todo dia tinha que fazer e todo sábado, trabalhava de segunda a sexta. Então isso já começou a não ser mais possível. Não podia nem trancar a matrícula no primeiro semestre e passar a vaga para outro. Olha só, então, olha como dificultou quando eu lá atrás, que deveria tomar uma decisão, aproveitando o tempo, não fiz. Lá na frente, isso foi muito sofrido, foi há 12 anos atrás. Aí passou mais 7 anos, aí entrei na faculdade. Irmãos, um sofrimento enorme. O que eu estou falando? Há etapas na vida. Quando você não aproveita essas etapas, você queima. Pula ela, né? Ou queima ou pula, tem 2 possibilidades. Queimar é você se antecipar, né? Por exemplo, o que o jovem deve fazer na juventude? Estudar. Eles já estão casando. Estudar e ter a sua vida social no sentido de criar vínculos sociais, amizade. É isso que tem que fazer o jovem. Quando quer namorar, entrar precocemente na vida sexual, aí tem filho, né? Aí perde escola. Aí, nossa, eu tenho uma dó. Pegar qualquer tipo de trabalho. Isso, eu tenho uma dó. Eu vi um menininho esse dia, magro. Você tá trabalhando de pedreiro. Tá vendo pra mim? Não, pra tu não. Você é o mesmo, velho. Magro. Com um pacote de fralda pendendo, assim, que ele era magro. Eu olhei assim e falei, meu Deus, que dó. Devia ter uns 17, 18 anos. Queimou a etapa da vida. Olha o que esse menino vai sofrer agora para sustentar um filho, uma mulher, uma casa, né? O quanto ele vai sofrer para ter uma profissão, para estudar e ter alguma condição melhor financeiramente e tal, uma coisa mínima. Queimou a etapa. Então você pode queimar a etapa como você pode pular essa etapa, né? Ou o tempo. Então assim, a gente precisa entender, irmãos, que a gente precisa discernir tudo isso. E é tempo do quê?
Porque tudo na vida, segundo Eclesiastes, existe um tempo determinado para tudo debaixo desse sol. Não é o que a Bíblia diz? Há tempo para isso, há tempo... Isso são tempos existenciais. Por exemplo, nós aqui estamos dia 28, não é hoje? 28? 26. Olha, eu queria já pular o tempo. Calma, André. Dia 26, nem sei se eu vou chegar no dia 28. Dia 26, é sério, mano. Quem que me garante? Você garante? Eu não garanto. Eu não garanto. Eu ia ler o Salmo, acabei nem lendo, né? E o Salmo, acho que é Salmo 3, versos 5, diz assim: Senhor, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Quando eu ia falar da brincadeira de acordar morto, falei do Salmo, acabei atropelando tudo aqui, ó. Fechado, agoniado. Inclusive, estou esquecendo do que eu vou falar agora. Eu falo o quê? Do dia 26, do mês 6 de junho de 2019. Todo às 9... Não, falta 20 para as 10. Não é 9h40 não, falta 20 para as 10. Entendeu? 9h40, ou falta 20 para as 10. Todo mundo está aqui, não está? Em tudo isso que eu falei? Sim. Tá, isso a gente chama de tempo cronológico. Não tem como a gente voltar na máquina do tempo, então está todo mundo nesse tempo aqui. Agora, tempo existencial, cada um de nós aqui está num tempo diferente. Tempo de estudar, tempo de criar filho, tempo de trabalhar, tempo de deixar de abraçar, tempo de juntar pedra, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de costurar, tempo de rasgar, tempo de se afastar, tempo de se aproximar. Não são esses tempos que o Eclesiastes 3 diz, isso são tempos existenciais. Nós estamos vivendo tempos existenciais. Uns plantando, outros colhendo, uns chorando, outros sorrindo, uns nascendo, outros morrendo, uns recuperando a saúde, outros perdendo a saúde. São tempos existenciais que o Eclesiastes 3 traz para nós, irmãos. A gente precisa ter o discernimento dessas coisas. Porque se a gente não tem o discernimento, não tem como a gente reverter processo nenhum destrutivo, porque a gente nem está percebendo. O tempo está nos engolindo. A vida, da forma que a gente está vendo, está nos engolindo, está nos absorvendo nisso. A gente não doma o tempo, nesse sentido existencial, não tem como, se a gente não discerne esse tempo. Então a gente precisa pensar, parar e pensar nisso todos os dias, irmãos. Todos os dias. Não é uma vez. Não é uma decisão que você toma e isso vai te garantir todos os dias. A vida exige isso. E todos os dias a gente pensa, discerne o tempo. O Paulão lá, o Paulo Paulada, o meu amigo lá da Bahia, ele tem um pensamento muito interessante. Isso eu carrego comigo, faz uns 2, 3 anos que eu vi isso dele, na palestra. Ele disse assim, aliás, ele falou para mim, ele falou na palestra, mas ele falou pessoal comigo até antes, a gente batendo papo. Ele falou: André, eu julgo uma pessoa que ela é madura quando ela discerne o seu estado atual. Ela tem o conhecimento do seu estado atual. Ela discerne o seu estado atual. Ela se conhece no tempo. Ela sabe dos seus limites, da sua potencialidade. Então, quando ela se conhece, ela discerne esse estado atual dela, é uma pessoa madura. A Marina Silva, é o próprio Paulo também que diz isso, eu vou pegando tudo, tá vendo? Vou aprendendo do povo. Um pouquinho de cara. A gente aprende uns com os outros, né? E aí ele trouxe uma fala da Marina Silva, candidata lá, que os analfabetos do nosso país, e os piores analfabetos, não são aqueles que não sabem ler e escrever, são aqueles que não sabem fazer a leitura da sua realidade em sua volta. Esses são os mais preocupantes. Não são aqueles que não sabem ler e escrever, são aqueles que não sabem fazer a leitura da sua realidade e da sua vida. Olha que coisa interessante, irmãos. E a gente precisa pensar nisso. Vocês têm uma pergunta fácil e rápida? Tempo, rápido, tem tempo não.